Certa vez, ao dirigir-se aos seus discípulos, Jesus Cristo disse: Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Essa passagem no Evangelho de João é parte do discurso de despedida de Jesus para os seus discípulos. No contexto dessa passagem, nos versos anteriores, Cristo confirma mais uma vez que em breve Ele não mais estaria com eles, e Ele também prevê a negação de Pedro. E no meio desses dois anúncios, Jesus dá aos seus discípulos um novo mandamento. No entanto, o comando de amar o próximo como a si mesmo não era novo. Não era uma novidade aos seus discípulos. Eles conheciam muito bem a ordem dada por Deus, que se encontrava nas Escrituras Sagradas, mais precisamente no livro de Levíticos. Ouça: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Mas afinal, o que era novo então? O novo aspecto era a ordem de Jesus para os seus discípulos, que aprendessem a amar uns aos outros como eu os amei. Em outras palavras, o amor deve ser da mesma natureza como aquele que o Mestre havia exemplificado na sua vida. Ser através do auto-sacrifício, do amor desinteressado, uma qualidade única de amor inspirada pelo próprio amor de Jesus Cristo para com seus discípulos, que serviria ali como fundamento sobre o qual o cristianismo deveria ser estabelecido. Esse era o novo aspecto do amor que Cristo desejava ensinar aos seus discípulos. O amor de Cristo à humanidade ao desistir da sua própria vida, como um todo, era algo completamente novo. Obviamente, por um lado, a essência do amor de Jesus para os seus seguidores não pode ser reproduzida por eles mesmos. Foi um ato de amor que fez com que a salvação da humanidade se tornasse uma realidade. Mas, por outro lado, todo seguidor de Cristo pode, de uma maneira ou outra, seguir o seu exemplo. Mas como os discípulos de Jesus demonstrariam então esse amor uns aos outros? Seguindo o exemplo do Mestre de serviço a outras pessoas. O que significa isso de maneira prática? Servir a sua comunidade com atos de bondade e amor. Servir a sua família com atos de bondade e amor. Servir é um bálsamo para o coração humano. Na realidade, muitos dos que estendem a mão em serviço, em prol de outras pessoas, passam por uma transformação interna. Porque ao servir na missão de Deus, algo maravilhoso sempre acontece. O convite de Cristo é esse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. No cumprimento da missão, nosso olhar e a nossa atenção não pode estar voltado para nós mesmos. Nós precisamos ter a sensibilidade e percepção abertas para a realidade ao nosso redor. Nós precisamos ver as necessidades das outras pessoas, demonstrando de maneira prática o verdadeiro amor que somente emana do Criador. E é por essa razão que no final do texto de João, no capítulo 13, nós lemos há pouco, Jesus Cristo também afirma: com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Essa é a principal característica daqueles que vivem o chamado da missão. Essa é a principal característica daqueles que decidem seguir o Mestre: amor. Cristo, de maneira corajosa e sem qualquer vergonha, Ele aponta para a mais importante característica do discipulado: se amarmos uns aos outros. Essa é uma atitude que envolve uma escolha, uma decisão voluntária e deliberada para praticar o exemplo do Mestre com os seus discípulos. Um amor mútuo, altruísta, com sacrifício incondicional entre aqueles que seguem o Mestre. Esse é o chamado, essa é a missão. Ame. Então, o que você está esperando?